Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, aprendendo, divulgando, semeando a palavra. Isso é muito importante. Muito obrigado, viu, a todos vocês. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. Que a gente nunca se esqueça disso. Toda a honra e toda a glória sempre do nosso Pai celestial, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele tem a nos ensinar hoje, que é a seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Não há nada que agrade mais a Deus do que a fé. A vida cristã depende da fé. Nós somos mantidos pela fé, vivemos por ela. Deus ama e honra a fé mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia ensina que a fé é a única coisa que nos aproxima de Deus. Ninguém recebe o perdão dos seus pecados, vai para o céu e tem paz e alegria no coração se não tem fé em Jesus Cristo. Você pode até dizer: Deus, creio que és alguém incrível, mas não tenho fé na tua palavra. Eu não creio no que tu dizes. Para agradar a Deus, você tem que crer nele. Talvez sua fé seja pequena e fraca, mas não importa o tamanho da sua fé, mas onde ela está. Sua fé está em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados? Bom, queridos, hoje Billy Graham nos ensina e nos deixa uma pergunta no final, né? Onde está a sua fé? Então, você, eu, e nós todos, a gente também reflita sobre essa pergunta de Billy Graham hoje. E para nossa reflexão, queridos, hoje, livro de Malaquias 3:10, e diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém. Aqui, queridos, a Bíblia, né, convencional, né? Agora a Bíblia contemporânea diz o seguinte: tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir o próprio céu para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Amém. Bom, queridos, aqui, né, Malaquias 3:10, na minha opinião, é o trecho, né, é o versículo mais usado nos cultos quando se vai pregar sobre o dízimo, né? Assim, eu falo pela minha experiência, eu tenho notado, né, que desde que eu fui convertido, desde 2013, em agosto de 2013, desde que eu fui convertido, o que eu tenho notado é isso, né? Normalmente, quando se vai falar de dízimo, fala-se de Malaquias 3:10. E talvez seja por essa afirmação de Deus, né? Aqui é Deus falando, né, através do profeta Malaquias, é Deus dizendo, né, Ele mesmo dizendo, para que a gente traga o nosso dízimo, para que haja provisão na casa dele, e Ele mesmo daí se põe à prova, né? E façam prova de mim, se eu não vou abrir os céus e derramar bênçãos nas suas vidas, e bênçãos que vocês acharam que nem existiriam na vida de vocês, e eu farei, né? Então, aqui se confirma esses dias que nós temos lido essa semana sobre dízimos, sobre ofertas, né, que a gente tem que fazer com alegria, né, e que Deus se agrada muito, sim, do dízimo, das ofertas, né. Uma vez eu ouvi o pastor Natalino lá da Igreja Cristo a Resposta, e ele disse, né, que eles lá, quando ele começou a pregar sobre o dízimo, ele começou assim, né, nós aqui temos o costume, temos o hábito de dizimar, de ofertar,
Primeiro, porque está na Bíblia, né? Então, nós seguimos tudo que está na Bíblia. Então, está na Bíblia. Daí ele citou Malaquias 3:10. Ele disse, primeiro, porque está na Bíblia. Ele foi segundo, porque nós temos alegria, né, de devolver a Deus tudo que Ele faz por nós, né? Então, um valor simbólico, é claro, porque Deus faz muito mais. Então nós fazemos com alegria, devolvendo, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Então, queridos, é bíblico, né? É Deus falando, né? Dizime, oferte com alegria, e eu abrirei as portas do céu e lhe cobrirei de bênçãos. Então está na Bíblia, é um seguimento, é um mandamento aqui da Bíblia, então que a gente faça, mas não por obrigação, né? Depois o pastor Natalino continuou falando e frisou bem isso, não por obrigação. Está na Bíblia, a gente faz, mas tudo que está na Bíblia, tudo que a gente faça com alegria. Isso é que é importante, é fazer com alegria, dessa maneira que Deus se agrada, né? Então não adianta fazer, eu vou dizimar porque está na Bíblia, é um mandamento, tá, então eu vou fazer. Não tem valor nenhum isso, né? É fazer com alegria, é ofertar, é dizimar com alegria. Então hoje, queridos, né, a nossa reflexão é essa, né? Que você pense bem, que você reflita se você é um dizimista, se você é um ofertante, se você faz isso realmente com alegria e não por obrigação. E se você ainda não é, se você ainda não dizima, se você ainda não oferta, né, pense, reflita, esses dias que nós falamos sobre isso, se não é a hora de você começar, de você mudar de ideia, de você começar a dizimar, começar a ofertar, e não esquecendo, é claro, fazendo com alegria, né? Devolvendo a Deus, né, tudo que Ele faz por nós, devolvendo um valor simbólico, é claro, tudo que Ele faz por nós. Então aqui, quando Deus, né, fala que para que haja provisão na minha casa, né, então a gente sabe, é claro, toda igreja como é um imóvel, então tem gastos, é claro, financeiros, então que a gente mantenha, então o dízimo é para isso também, né, claro, é para manter a casa de Deus, para ter provisão, para ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então daí, é claro, né, o pastor de cada igreja, ele vai administrar o dízimo da maneira correta, da maneira que ele achar mais conveniente, né? E às vezes me vem, né? Às vezes pessoas perguntam para mim, mas dízimo, a gente dá o dízimo e o dinheiro fica para o pastor. Não é assim, né? Há pastores e há pastores, né? E se, né, existem pastores que fazem isso, que usam o dízimo e a oferta de uma maneira errada, tenha certeza, meu querido, ele será cobrado disso, né? Se não for pela justiça aqui nossa, será pela justiça de Deus, que é muito mais severa. Então um dia ele será cobrado. Então, quando perguntam isso para mim, eu ligo isso e falo, olha, eu faço a minha parte, né? A minha parte eu faço e faço com alegria, faço com boa vontade e com muita alegria, né? Faço para Deus, não faço para o pastor. Se o pastor não usa adequadamente, isso é problema dele com Deus, ele que se resolva com Deus, tá bom, pastor? Tá bom, queridos? É claro que isso não acontece agora com a igreja que eu frequento, não, nada, eu só dei um exemplo, tá bom? Só um exemplo. Então tá bom, queridos, reflitam então bastante sobre isso, sobre o fato de dizimar, de ofertar. Se você não oferta ainda, pense, reflita se não está na hora de você começar a fazer esse ato também, que agradará muito a Deus. E se você já o faz, né, reflita se você está fazendo com alegria, com boa vontade, com gratidão, tá bom? Muito obrigado então, queridos, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, que a nossa vida seja cada vez mais pautada nos ensinamentos de Deus, e que essa nossa vida nos aproxime, nossas escolhas, nossas decisões nos aproximem cada vez mais de Deus, que afinem o nosso relacionamento com o nosso Pai e nos aproxime cada vez mais da salvação em nome de Jesus. Tá bom, queridos?
Fiquem com Deus, muito obrigado. Fique aqui à vontade para deixar sua pergunta, deixar seu comentário. E eu aproveito para pedir para você a gentileza de divulgar nas suas redes sociais o canal. Eu ficarei muito grato a você, tenha certeza disso. E Deus se agradará muito também da sua atitude, em nome de Jesus. E a nossa oração para hoje é a seguinte, oração do dia. Senhor Jesus, que minha fé em Ti e Tuas abundantes promessas cresça a cada dia. Amém. Então é isso, queridos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui e conto com a presença de vocês em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.